Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar o módulo 1 do nosso livro didático de arte. Vamos trabalhar com a unidade 4, música. Sem música, a vida seria um erro. Essa frase é de Friedrich Nietzsche. E aí, vocês concordam com ele? Será que nós conseguiríamos realmente viver sem algo que pudesse nos alegrar, que pudesse nos ajudar a pensar um pouquinho sobre os nossos sentimentos? Quando nós estamos tristes ou alegres, geralmente nós ouvimos música, não é mesmo? Ou então fazemos alguma outra atividade, mas a música está presente no nosso dia a dia e é sobre ela que nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá? Bom, a música, pessoal, surgiu assim como a dança, como as artes visuais, como o teatro, lá na pré-história. Não se sabe ao certo em que período da pré-história, mas é possível que o homem primitivo tenha utilizado a música para atrair ou para afastar os animais, né, produzindo aí assovios, produzindo batuques, pios. Ele também pode ter utilizado a música para cultuar as forças da natureza, para celebrar os acontecimentos festivos, né, os seus rituais. E como é que ele fez isso? Utilizando os recursos naturais, os elementos da natureza, como os ossos, como os frutos secos, como folhas, como troncos de árvores, enfim, para que ele produzisse som. E aí a gente vem um pouquinho mais sobre essa história da música, né, quando ela surgiu. O som é um fenômeno acústico que se propaga geralmente pelo ar, mas isso pode ocorrer por meio de sólidos e de líquidos também, certo? Por exemplo, lá no Velho Oeste dos Estados Unidos, os indígenas costumavam colocar o ouvido sobre o trilho do trem para verificar se o cavalo de ferro, que era o modo como eles chamavam o trem, estava chegando. Então, o som é propagado pelo ar. Além de usar os recursos da natureza para fazer os instrumentos musicais, é bastante provável que o homem também tenha utilizado o próprio corpo para obter sons, né, semelhantes aos conseguidos com a voz e a batida dos pés e das mãos, por exemplo. Certo? Então, além dos recursos da natureza, ele também utilizou o próprio corpo como um instrumento musical. Até mesmo as pessoas surdas conseguem sentir essas vibrações sonoras, embora não consigam distinguir a diferença entre os sons. Olha que interessante, e aí a gente vem com um nome bastante conhecido da música, que é Beethoven. E uma curiosidade sobre ele é que ele era surdo, né? Ele teve aí uma surdez progressiva, mas isso não impediu, por exemplo, de produzir as suas próprias músicas. Então a gente tem aqui um pouquinho sobre ele. O grande compositor do século XVIII, chamado Beethoven, ficou surdo, mas mesmo sem conseguir ouvir, ele continuou compondo. A sua surdez foi progressiva e só ficou completamente surdo aos 44 anos. Acontece que antes disso começar a ocorrer, por volta dos seus 30 anos de idade, ele já tinha escutado, composto e tocado muitas músicas. Dessa forma, conhecia muito a música e os sons dos instrumentos. Então, quando ele ficou surdo de vez, criava suas composições e imaginava como elas iam soar. Como dominava a escrita musical, transferia as ideias que tinha para o papel, que era a partitura, para serem tocadas pelos músicos ou por ele próprio. Contudo, também usava outro artifício. As pessoas que tomavam conta da sua casa relatavam que, à medida que sua audição piorava, ele se sentava ao piano e colocava uma das extremidades de um lápis na boca, fazendo que tomavam... cadê? Perdi um pouquinho aqui, mas a gente encontra, certo? Fazendo com que a outra extremidade tocasse na parte do instrumento em que os sons são produzidos, a fim de sentir a vibração das notas e perceber melhor a música que estava criando. Já surdo, ele compôs uma de suas maiores obras, que é a Nona Sinfonia. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os elementos formais da música. Lembram que lá nas artes visuais nós vimos que também há elementos formais? Na música não é diferente, não é, pessoal? Então, a gente vai aqui trabalhar com alguns elementos formais da música, certo? O primeiro dele é a intensidade do som. O que é isso? Nós chamamos, no nosso dia a dia, de volume. Muito embora esse último termo não seja utilizado com esse sentido no campo da física. A intensidade pode ser forte,
média ou fraca. Quando vocês estiverem aí acompanhando o material direitinho, vocês vão fazer uma leitura mais aprofundada para entender um pouquinho mais sobre essa intensidade do som, certo? Mas aqui só para a gente entender um pouquinho, né, tem um exemplo. Quando um som é forte, dizemos que está em alta intensidade, o que está relacionado com a vibração das ondas sonoras ao se propagarem no ar, certo? Confundir a intensidade com o volume causa outro problema, pois é comum dizermos que o som está alto, mas quando alguém diz isso, geralmente está se referindo à força do som e não à sua altura. Aí a gente vê um pouquinho mais e a gente vai para um outro elemento formal. Agora sim, né, que é a altura do som. O que é isso? É a frequência da vibração de uma onda sonora que pode ser grave ou aguda em termos de posição em relação a outras frequências. Por exemplo, se considerarmos a sequência da escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a nota Dó é a mais grave em relação à nota Si, que é mais aguda. Então, os sons dos pratos de uma bateria ou de um bumbo têm alturas indefinidas. Outro elemento formal da música é a duração, certo? Que é o período de tempo em que o som ou silêncio acontece em um contexto rítmico. Há diversos exemplos no dia a dia de sons de curta e longa duração. Por exemplo, um martelo batendo de forma ritmada por uma pessoa emite um som curto, intercalado por longas pausas, ao passo que o som de um apito de um navio é longo. E, de forma geral, não conta com pausas, ou seja, não tem interrupções. Outro elemento formal da música é o timbre, que é uma das qualidades do som que possibilitam diferenciar uma mesma nota de igual intensidade e altura quando é tocada em instrumentos diferentes. Por exemplo, quando conseguimos diferenciar um dó tocado no piano do mesmo dó tocado no violão, graças ao timbre, que é diferente entre um instrumento e outro. Outro elemento formal é a densidade. O que é isso? A densidade refere-se à quantidade de sons que estão sendo produzidos simultaneamente em um ambiente. Assim, quando diversos instrumentos de uma orquestra são executados simultaneamente, isso produz uma grande densidade de sons, enquanto um instrumento realizando um solo, sem acompanhamento, gera uma pequena densidade de sons. A gente vai agora ver os elementos formais e a composição musical, tá certo? A composição de uma música, ou seja, a sua criação, é feita principalmente com base em 3 elementos: a harmonia, a melodia e o ritmo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, né? O que é a harmonia? É a combinação de várias notas musicais que soam ao mesmo tempo, certo? Aí a gente tem uma extensão um pouquinho maior sobre isso, né? Em termos mais amplos, quando alguns acordes são tocados em uma sequência lógica, nós temos uma harmonia. Vocês vão ler esse tópicozinho todinho e vão entender um pouquinho melhor sobre isso. O que é a melodia? A melodia consiste em uma sequência de notas organizadas de modo a fazer sentido musical dentro de um padrão rítmico para quem escuta. Por exemplo, quando você canta uma música, em geral está executando a melodia dessa música de forma ritmada, pois cada nota tem uma duração definida dentro da composição. E por último, a gente tem aqui o ritmo, certo? Por sua vez, o ritmo é a divisão do tempo dentro de uma ordem, em partes que podem ser percebidas e medidas. Quando nós escutamos os sons do golpe de um cavalo, podemos verificar que há um ritmo neles. Quem nunca tocou uma bateria imaginária, por exemplo, certo? Então, na música ocidental, normalmente, o ritmo obedece a uma métrica regular com tempos fortes e tempos fracos, que podem ser contados, como quando contamos de modo regular. 1, 2, 3, 4, dando ênfase ao número 1. Bom, a gente vai agora para um outro tópico desse capítulo, que é os diferentes timbres e as categorias dos instrumentos. A gente já viu que os timbres é a diferença, né, de uma mesma nota, por exemplo, tocada em instrumentos diferentes. Então, além dos elementos utilizados para se compor uma música, devem-se considerar também as escolhas quanto à combinação dos diferentes timbres, seja de instrumentos, de vozes
ou de ambos. Então, os instrumentos são divididos em 4 categorias segundo as suas características físicas. Então, a primeira categoria que a gente tem é a categoria dos instrumentos de cordas, que são chamados de cordofones, certo? Que são aqueles cujo som é pela vibração das cordas, por exemplo, o violino, o violão, certo? A guitarra. Aí a gente tem a categoria número 2, que são dos instrumentos de percussão com membranas, chamados de membranofones. Os instrumentos nos quais o som é produzido por meio de uma membrana, como ocorre com os tambores de um modo geral, certo? Eles podem ser divididos em membranofones percutidos, como a maioria dos tambores, a exemplo dos tímpanos, friccionados, como a cuíca, em que uma madeira chamada gambito fixada à pele é friccionada com a ajuda de um pano produzindo um som, certo? Muito comum nas músicas de samba. Também tem os dedilhados ou pinçados, como ocorre nos tambores, que tem fixada à pele uma corda que é pinçada, transmitindo uma vibração para a membrana. De membranas cantantes que vibram quando alguém fala ou canta sobre elas. A terceira categoria é dos instrumentos de percussão com som produzido usando-se o próprio corpo, que são chamados de idiofones. São aqueles em que a vibração do corpo do instrumento produz o som, a exemplo do gongo, do triângulo, certo? Do xilofone, enfim, de outros aí. E por último, nós temos os instrumentos de sopro, que é a quarta categoria, que são chamados de aerofones, aqueles em que o ar é o agente que produz a vibração. O ar pode ser produzido naturalmente por meios mecânicos ou soprado. Entre os aerofones podemos citar a flauta, o saxofone, o órgão, a sanfona e a voz humana, certo? Para finalizar, a gente vai ver aqui a música e suas origens, certo? Como nós já vimos logo no início dessa unidade, a música tem origem lá na pré-história também, certo? Mas não existem evidências científicas que possibilitem estabelecer exatamente em que período da pré-história a música nasceu. Mas, de acordo com o historiador Roland de Candé, é possível que, inicialmente, o homem tenha adquirido um som de organização rítmica elementar, utilizando a batida com bastões e o próprio corpo para extrair sons percussivos. Em uma outra fase, ele pode ter procurado reproduzir os sons da natureza utilizando a boca ou a garganta. E aí a observação desses aspectos, né, de diferentes timbres e alturas das vozes, pode, em seguida, ter lhe ajudado a desenvolver a percepção musical. Milhares de anos depois, por volta de 2000 a.C., já na Grécia Antiga, surgiu a palavra música, que vem do grego, certo? Músicos, que diz respeito às musas, à poesia e às artes, especialmente à música, certo? As musas eram deusas mitológicas de quem os poetas e outros artistas criativos, pensadores e filósofos dependiam para ter inspiração. E para finalizar, eu marquei mais um parágrafozinho dessa unidade, né? Que também foi na Grécia que viria uma grande contribuição para a música, com base nas ideias do matemático e filósofo Pitágoras. Ele desenvolveu uma ligação entre a música e a matemática, utilizando um instrumento de corda chamado monocórdio, ou seja, um instrumento de uma única corda, certo? E aí o que é que Pitágoras observou? Ele observou que a corda, quando continha elementos que a subdividiam, produziam diferentes sons em cada subdivisão. E com isso, ele descobriu a escala diatônica de tons e semitons, que é usada no mundo ocidental. Que, né, tem aqui essas notas para vocês, o dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si e dó. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês façam uma leitura mais atenta desta unidade, que tenham gostado do nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!